Bom dia, meninos! Como vocês estão? Vocês estão bem? Então, hoje nós vamos começar um novo conteúdo, um novo componente curricular. O tema da nossa aula de hoje é Introdução ao Estudo das Funções da Linguagem. Qual é a importância da linguagem e da língua no estudo das funções da linguagem? Quando, meninos, a gente trabalhava processo de comunicação, eu falei para vocês da importância de vocês conhecerem cada elemento dos 6 elementos de comunicação que fazem parte do processo de comunicação, né? E por que é importante? Porque quando nós entrássemos nesse conteúdo de funções da linguagem, ia delegar esse conhecimento, né? Então, qual que é a importância da linguagem e da língua no estudo das funções de linguagem? É essencial, porque cada função, ela centra em um dos elementos, ou na linguagem, ou na língua, né, que é o código, ou no emissor, ou no receptor, ou no contexto, ou no canal de comunicação, tá? Tá, professora, mas qual a diferença entre linguagem e língua? Meninos, linguagem é o mecanismo que utilizamos para transmitir nossos conceitos, ideias e sentimentos. Trata-se de um processo de interação. Qualquer conjunto de signos ou sinais é considerado uma forma de linguagem, tá? Portanto, a linguagem pode ser verbal ou não verbal. Quando eu falo para vocês que qualquer conjunto de signos ou sinais é considerado uma forma de linguagem, aí a gente volta lá na aula de comunicação, quando eu falei para vocês, meninos, qual que é o código aqui? Qual que é o código? A língua, né? Que língua? A língua portuguesa. Qual é a linguagem utilizada? A linguagem verbal, tá? Então, nós temos 2 modalidades de linguagem, a linguagem verbal ou a não verbal. A verbal é aquela que utiliza da palavra, e a não verbal entra aí os sinais, né? Libras, entram os cartoons, entram as placas, né? Então, a verbal é quando utiliza da palavra, que seja falada ou escrita, né? Livros, jornais. Então, nós temos uma linguagem verbal. Enquanto que a língua... Deixa eu arrastar esse para cá, porque isso está me atrapalhando. A língua é um código verbal característico, ou seja, um conjunto de palavras e combinações específicas compartilhado por um determinado grupo. Então, o que é a língua? Conjunto verbal característico, ou seja, um conjunto de palavras e combinações específicas compartilhado por um determinado grupo. No caso nosso, é a língua portuguesa. Dos americanos, é a língua inglesa. Então, língua é o código verbal, é um código verbal característico, tá? Língua, quando a gente fala assim, qual é o código? A língua portuguesa, vocês lembram? Quando há comunicação entre o emissor e o receptor. Quando há essa comunicação? Quando ambos falam a mesma linguagem. Quando ambos estão falando a mesma linguagem e conhecem, e ambos conhecem o mesmo código. Falam a mesma língua, ou seja, falam a língua portuguesa, aí há um processo de comunicação. Se emissor e receptor, se entre emissor e receptor, um desses elementos, não conhecer o código, se o receptor não conhecer o código utilizado pelo emissor, não vai haver comunicação.
não vai haver comunicação, tá? Então, para que tenha comunicação, é fundamental, como eu disse no processo de comunicação, que tanto o emissor quanto o receptor conheça o código utilizado, tá bom? Bom, então vamos então já nas funções da linguagem. Né? As funções da linguagem elas estão relacionadas com os estudos da linguagem e da comunicação. Isso foi muito falado anteriormente. Né? Que nós tínhamos que conhecer o processo de comunicação, os elementos de comunicação, para depois começarmos o estudo de funções da linguagem. Alguns estudiosos apontam a existência de pelo menos 6 funções da linguagem. Pelo menos 6 funções da linguagem, cada uma ligada a um diferente elemento da comunicação. Então, vejam bem, nós temos 6 elementos da comunicação. Nós temos 6 funções da linguagem, tá? Cada elemento da comunicação é ligado, aliás, cada função da linguagem é ligada a um dos elementos da comunicação. Não quer dizer, gente, eu preciso dizer para vocês que uma função de linguagem não quer dizer que ela vai ter só uma característica, uma ligação só com um elemento da comunicação. Pode ter até com 2, 3 elementos, mas aí você tem que olhar qual que prevalece. Qual que prevalece. Mais na frente, quando a gente chegar em metalinguística, quando chegarmos função poética, eu vou explicar isso para vocês, tá? Então você tem que olhar qual que prevalece. Porque a comunicação, ela é muito ampla, tá? Ela é muito ampla. Entender essas manifestações, tá? Essas manifestações que manifestações, professora? A manifestação de uma função de linguagem, a relação que tem a função da linguagem com o elemento da comunicação, tá? Então, entender essas manifestações ajuda a interpretar os textos com mais eficiência e compreender como os atos comunicativos organizam-se, podendo gerar mais eficácia no momento de se falar ou de se escrever. Tá? A intenção do ato comunicativo define a linguagem utilizada. Aqui tem um monte de pessoas, né? Blá, 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 havendo comunicação. Aqui nós temos uma comunicação aqui. Tá? Blá, 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 né? Eu coloquei aqui para vocês ver que também, aqui que linguagem que é, qual que é o código utilizado aqui, meninos? Entre esse tanto de pessoas que estão aqui, olha. Qual que é o código? A língua portuguesa, né? Comunicamos-nos do momento, como eu disse para vocês, a comunicação ela é fundamental. Desde que acordamos de manhã, né? Desde que acordamos de manhã até a noite, quando vamos dormir, nós estamos em processo de comunicação, né? Seja por meio da linguagem verbal, que é a linguagem escrita ou falada, seja por meio da linguagem não verbal. Para cada interação de forma consciente ou intuitiva, estamos submetidos a um esquema mínimo que nos permite elaborar e compreender mensagens, conforme eu vou demonstrar para vocês a seguir. Vejam bem, olha aqui. Nós temos aqui, olha, 6 funções da linguagem. E aí, aqui vocês podem perceber que cada elemento da comunicação está dentro de uma das funções da linguagem. Tá? Por exemplo, a função emotiva.
E aí eu falo para vocês, volto a falar para vocês, que na língua portuguesa tem muito isso, gente. A própria palavra, o próprio enunciado já te dá a resposta. Quando eu falo função emotiva, emotiva vem de quê? Né? De emoção. Então ela é centrada, essa função emotiva, ela é centrada em quem? No remetente. Então, quais são as funções de linguagem que nós temos? Nós temos a função emotiva, que é centrada no remetente, nós temos a função referencial, que é centrada no contexto, nós temos a função poética, que é centrada na mensagem, nós temos a função conativa, que é centrada no destinatário, e temos a função fática, que é centrada no canal de comunicação, tá? E temos também a função metalinguística, que é centrada no código, ok? Bom, eu vou parar esse vídeo agora, tá? Só para vocês darem uma respirada e rever, e eu volto, tá? Daqui a pouquinho com outro vídeo, começando a explicar para vocês cada função de linguagem, ok? Tudo bem, né?